Beleza, então, gente. A gente está no nosso 17º aniversário aí de Assembleia de Deus Unida. E aí a liderança pediu que a gente abordasse algum assunto que tivesse a ver com a festividade, né? Então, o tema da festividade é Vivendo o Evangelho, certo? Então, eu resolvi trazer um tema aqui que eu acho bem pertinente em relação a viver o Evangelho genuíno, que inclusive é um dos projetos da ADU. Então, talvez o pessoal que já está na ADU há muito mais tempo, já ouviu falar desse projeto e eu queria apresentar ele para vocês, não apresentar, né, como uma novidade, mas muito mais como um reforço daquilo que foi colocado como algo que é importante para as nossas vidas como cristãos, aquilo que a nossa igreja acredita. Então, eu tomei a liberdade de fazer algumas leves alterações, mas nada que comprometa o conteúdo e a essência daquilo que é o projeto Pescar, tá? Eu tomei como base um... É tipo um livretinho que tem do Pescar, tá? E então, muito do que tem aqui é o que já foi escrito há pelo menos aí 10 anos atrás pelos pastores, né? Então, o pescar, eu coloquei aqui como estilo ADU de praticar o evangelho, que eu acredito que se resume muito a isso, né? Não só um projeto no papel, mas um projeto de realmente prática, né? Realmente um estilo de vida de nós somos membros da Assembleia de Deus Unida. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. O computador ele tá dando umas travadinhas aqui, gente. Então, o que que é o pescar? Assim, antes de eu continuar, tem alguém aqui que nunca ouviu falar do pescar? Só para eu saber. Ô, mano, peraí, desculpa te interromper, mas ainda não tá passando slide. Sério? Tá, Eita. tá no primeiro slide. E agora? Pelo menos pra mim não apareceu ainda, não. Não sei se pra alguém já apareceu aí. Deixa eu dar de novo, peraí. Agora Agora mexeu um pouco. Aí. Vou fazer um esquema aqui. Foi? Foi. Agora Beleza. foi. Então, voltando. Alguém aqui nunca ouviu falar do pescar? Pode falar sem medo, gente. Normal. Não é o que a gente ouve falar todos os domingos, né? Acho que ninguém. Então, acho que todo mundo já ouviu falar do pescar, né? Então, vamos lá. O pescar, ele está partindo basicamente de um versículo bíblico, né? Que é 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, em algumas versões a sã doutrina, e seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos ou de fábulas em algumas versões. Então, esse tempo chegou. Nesse caderninho aí do Pescar, depois eu até mando para vocês, mas está no site da ADU também. Diz algo que é realmente muito verdade. E pensa, isso daí foi escrito pelo menos aí uns 10, vou chutar aqui uns 14 anos atrás, 13 anos atrás. Chutando aqui, mais ou menos, tá? Que isso foi escrito. E, claro, é recente, mas a gente vê que de lá para cá muita coisa não mudou, né? Então, hoje, acho que hoje, mais do que nunca, a gente percebe como a sã doutrina, como o ensino verdadeiro do evangelho, ele deixou de ser ensinado. Então, é, muito receio de líderes que os membros das suas igrejas, ao serem confrontados com a palavra, procurem outras comunidades que atendam às suas expectativas. Isso é muito comum da gente ver. Quando uma igreja ela prega o evangelho verdadeiro, provavelmente vai ter duas reações. Ou as pessoas elas vão ouvir e elas vão ser confrontadas a mudarem de vida, ou elas não vão suportar aquilo e elas vão sair de igreja. Aqui em São Paulo, talvez não seja tão comum, mas lá em São Pedro do Turvo, eu converso bastante com meu cunhado Juninho e a gente sempre comenta sobre isso. Lá tem muita igreja, e muita igreja que não prega essa doutrina. E as pessoas vão para a igreja só para ouvir muitas vezes um evangelho
maquiado, né? Só as coisas boas do evangelho e não o evangelho completo. E aí quando você pega uma igreja que prega a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro, tem muitas pessoas que não querem ouvir, então elas procuram outras igrejas. E esse é um tempo que a gente vive hoje, né? E o Pescar, ele é esse projeto da Assembleia de Deus Unida, é o que a ADU criou, não foi copiado, foi algo criado pelos pastores, com o intuito de trazer essas diretrizes, né, esses valores daquilo que a gente crê que deve ser os valores principais de uma igreja. Então, Pescar, vocês vão ver que ele é um acróstico. Pescar, cada letra é direcionada a um desses valores. Então, P é proclamação do evangelho, o E é o ensino da doutrina bíblica, o S é o serviço para o reino de Deus, o C é a comunhão com Deus e com os irmãos, e o A é a adoração ao único que é digno de louvor e glória ao Senhor. Quando os pastores eles criaram o pescar, no começo nem era pescar, era pesca, né? Mas aí eles tiveram uma sacada de que todos esses valores, eles culminam para alguma coisa muito maior, que são os resultados, né? São os frutos daquilo que esses valores enraizados em cada culto, em cada atividade da ADU produz. Então aí ficou o pescar e o R é o R de resultado. Essas diretrizes, esses valores, né, vão lembrar tanto a gente, né, na nossa geração, mas quanto as gerações futuras, né? Então, quando eu entrei na ADU, eu tinha 13 anos, e eles colocaram esses valores, e hoje, graças a Deus, acredito que todos nós aqui abraçamos esses valores dentro da igreja, e eu creio que as próximas gerações aí, os adolescentes ou as crianças, elas vão serem ensinadas sobre esses valores, que são as verdadeiras atribuições da igreja. E claro que a gente pode abrir aqui e ter muito mais coisas, né? Tem o nosso credo, etc., mas o pescar funciona de uma forma resumida daquilo que são os valores, principalmente da nossa igreja, mas isso daí é aplicável a qualquer igreja que tem um compromisso com o evangelho verdadeiro. O que parece hoje ser o óbvio para nós que conhecemos a Jesus e a sua palavra poderá não ser amanhã. Porque a gente vê hoje muitos falsos doutores, muitos falsos ensinadores do evangelho, que eles apresentam fábulas, mitos, que eles desviam as pessoas da verdade, que eles não pregam o evangelho genuíno. E a gente já vai ver mais para frente, mas consequentemente, quando você não prega um evangelho genuíno, um evangelho completo, as pessoas elas não são devidamente transformadas, elas não são devidamente atingidas por aquilo que a genuína semente do evangelho deve fazer e faz. Tá? Então, o compromisso da nossa igreja é com esse genuíno ensino da palavra de Deus, bem como vivê-la intensamente em nossas vidas. Nós queremos ter a ousadia de dizer: sede nossos imitadores, como somos de Cristo. Tá? Isso daí foi extraído lá desse livreto. Então, o desejo da ADU é ver as crianças, adolescentes e nós jovens que a gente possa crescer tanto na fé quanto no conhecimento de Jesus Cristo e ver cada departamento da ADU, então Ministério Jovem, Ministério Teen, de orquestra, coral, grupo de louvor, todos esses departamentos comprometidos com cada um dos valores do pescar. E são valores que a gente não pode e não deve abrir mão. Tranquilo até aqui? Tranquilo, mano. Beleza. O objetivo, então, do Pescar, do projeto Pescar, é mobilizar, conscientizar e incentivar a igreja a essas práticas, as quais as suas principais atribuições, sem as quais a gente não poderia ser chamado de igreja. E aí o modo como o Pescar trabalha é através desse acróstico, de forma orientativa para as ações da ADU. Então, qualquer coisa que a gente fizer deve estar pautado no Pescar. Qualquer ação que a gente faça, o culto que a gente vai fazer hoje tem que estar pautado no pescar. Se não tiver pelo menos uma dessas letras, talvez a gente esteja meio que saindo fora do rumo. Então, cada ação, o Instagram dos jovens, a forma como a gente monta o culto, a forma como a gente escolhe os louvores, se não tiver enquadrado em dessas letras do acróstico, talvez a gente esteja fazendo isso de forma errada. E o pescar ele vai trazer essa baliza aqui para a gente poder se orientar.
E a orientação, né, é que todas as atividades sejam voltadas para uma dessas vertentes. Então, não sei se vocês lembram aí um ano aí que cada ano a gente tinha uma letra do Pescar. Então, teve um ano da proclamação, teve um ano do ensino, teve um ano da comunhão, teve um ano do serviço, um ano da adoração. Então, cada um desses anos era voltado para uma dessas letras do Pescar para ensinar a igreja também, mostrar para a igreja os valores da Assembleia de Deus Unida, né? Então, os valores que a gente acredita que uma igreja saudável deve ter. Então, vamos lá. Primeira letra do acróstico é proclamação. Tem pelo menos três letras aqui do Pescar que a gente já até falou em algumas aulas, então eu vou dar uma resgatada, peguei um pouco do que a gente já viu e eu repassei aqui nesses slides para a gente poder revisitar. Então, o primeiro passo, primeira letra do acróstico Pescar é a proclamação do Evangelho genuíno. Então, tá aí na foto o Billy Graham, que foi um dos grandes evangelistas aí da nossa era, realmente um exemplo de pessoa. E aí, as missões estão no coração de Deus. Então, foi o próprio Deus que quis primeiramente anunciar o evangelho aos homens. Logo quando a gente tem a queda do homem no Jardim do Éden, a gente já vê o evangelho, de certa forma, sendo anunciado. Claro que a gente teve o juízo, mas a gente teve também uma promessa de redenção. E aí, no decorrer da história, a gente vê o Criador trazendo e tentando resgatar de alguma forma a humanidade, o ser humano, a uma relação de comunhão com Deus. E aí o evangelho ele se torna uma realidade palpável através de Jesus. Então, quando Jesus ele encarna, tudo aquilo faz sentido, né? Jesus ele abre um caminho, né? O véu do templo se rasga e agora nós temos livre acesso ao trono da graça. Então, antes de retornar à sua glória, Jesus ele deixou um grande mandamento aos seus discípulos. Está lá em Marcos 16:15. Deixa eu ver se eu acho aqui. Marcos 16:15 diz o seguinte: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Eu gosto de uma outra passagem, acho que é em Mateus, que fala: ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tanto quanto pregar, né, o evangelho, mas também discipular pessoas, né, trazer essas pessoas para caminharem na fé com cada um de nós. E isso é um grande mandamento, é uma grande comissão, né? Até ouvi uma pessoa falar uma vez que Marcos 16:15 é uma grande comissão e não uma grande sugestão. Deus ele não está falando assim, ó, quando der, vocês vão lá e preguem o evangelho. Não, é um mandamento. E se a gente não proclama o evangelho e a gente se diz cristão, a gente está em desobediência com a palavra de Deus. Então, as boas novas, elas devem ser proclamadas a todos nós, por todos nós, sem exceção. Todos nós devemos proclamar o evangelho a todas as pessoas sem distinção. Então, todas as pessoas, elas devem ouvir o evangelho. Então, quando a gente estiver proclamando a palavra de Deus, quando a gente estiver anunciando o evangelho, a gente não pode fazer separação na nossa cabeça daqueles que vão ser salvos e daqueles que não vão ser salvos. A gente tem que lançar, que nem o semeador lá em Marcos 4, a gente tem que lançar a semente. Ela vai cair em diversas áreas, né, em diversos tipos de solo. Mas a semente em si, que é a palavra de Deus, ela tem a sua eficácia. E ela por si só, num coração que deseja receber aquela palavra, num coração pronto para receber aquela palavra, ela vai frutificar. Então, não cabe a nós tentar adivinhar qual que é o solo, né, qual que é o coração de cada pessoa antes de anunciar o evangelho. A gente tem que espalhar para todas as pessoas sem se preocupar quem que irá ouvir. Spurgeon, ele diz uma frase que é muito verdade. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Então, se nós não estamos evangelizando, nós somos um impostor. Porque é uma obrigação de cada um de nós proclamar o evangelho. E isso não é tarefa só de pastor, de evangelista, mas é de todos nós. Todos nós, independente da idade, independente do grau de educação, independente de qualquer coisa, se nós recebemos esse evangelho, é nosso dever e é nossa obrigação espalhar esse evangelho. Devemos saber que a semente do evangelho é perfeita e ela obterá sucesso, pois é
Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então a gente já viu isso nas aulas passadas. É Jesus quem começa, é Jesus quem vai terminar aquilo que ele começou. Então o nosso papel é só lançar a semente. Então outra pessoa vai regar e o Espírito Santo vai dar o crescimento. Tá? Então proclamar o evangelho, essas boas novas elas possuem um autor que é o próprio Deus. Isso é muito importante a gente dizer, né? Romanos 1:1. Deixa eu abrir aqui. Diz assim: Eu, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar as boas novas de Deus, escreva esta carta. Então, o evangelho, as boas novas, elas têm um autor, elas têm um dono. E esse evangelho, ele não é meu, ele não é seu, esse evangelho é de Deus. Então, esse evangelho, ele tem essa autoridade de Deus, é o próprio Deus que escreveu essas boas novas. E a gente deve respeitar todo o evangelho. Eu não sei se vocês acompanharam aí nas redes sociais, mas teve aí uma treta aí uns dias não, umas semanas atrás do David Leonardo com o Iago Martins e tal. E não vou ficar citando a polêmica aqui, mas o Iago ele falou uma coisa que é muito verdade, né? Que o David Leonardo, embora ele atinja lá o público dele e tal, e as pessoas se sintam tocadas, mas em algumas pregações do David Leonardo ele omite o evangelho completo. Então ele não fala, por exemplo, sobre arrependimento. E arrependimento faz parte das boas novas do evangelho. E quais são essas boas novas? Então essas boas novas, eu copiei aqui sem querer, mas as boas novas elas são boas, mas elas não começam tão boas assim. Eu até falei isso daí na semana passada na pregação. Então, todos nós pecamos e merecemos a morte, né? Nós carecemos da glória de Deus e o salário dos nossos pecados é a morte. Muitas vezes a gente começa a evangelizar uma pessoa falando assim, ah, Jesus te ama, tal. E sim, verdade, Jesus pode amar aquela pessoa. Mas a gente está omitindo uma parte muito importante, né? A gente via, de certa forma, chegar para a pessoa e falar assim, ó, se você não se arrepender dos seus pecados, das coisas erradas que você fez, você vai para o inferno. Seu único destino é o inferno. Mas se você arrepender e você crê em Jesus Cristo, ele está te proporcionando vida eterna. Então, o evangelho ele deve ser anunciado de forma completa. A gente não pode omitir cada parte do evangelho. E ele inicia assim: o evangelho só é uma boa nova porque nós precisamos dessas boas novas, né? Então ele é boa nova de salvação, mas alguém precisa de salvação. Se alguém precisa de salvação é porque alguma coisa muito ruim aconteceu com aquela pessoa. Então todos nós pecamos, merecemos a morte. E aí Deus ele inicia a sua boa obra nas nossas vidas através da sua graça, nos vivificando. Lá em Efésios 2 fala sobre isso. E essa graça, ela deve produzir em nós arrependimento, conversão e santificação. E nós já falamos sobre isso também. O Renato já falou sobre isso nas aulas passadas. Então, o Spurgeon fala, né? A graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. Se a graça de Deus ela não transforma a minha vida, então não é uma graça de verdade. Essa graça ela deve mudar a minha vida para que então eu me pareça mais com Cristo. E aí a gente tem o panorama do evangelho um pouco mais abrangente, tá? Beleza? Até aqui? Beleza. Vou seguindo aqui então. Existem duas palavras que vão definir a primeira e a segunda vinda de Cristo. Eu já vou dar até um pequeno spoiler aqui sobre as aulas de escatologia, mas é só para a gente entender um pouco o que é o Evangelho. E o Will até falou um pouco sobre isso no culto de quinta-feira. Então, a palavra Evangelho, né, que são as boas notícias, qual que é o contexto dessa palavra? Talvez a gente entendendo o contexto fique um pouco mais claro o porquê que nós anunciamos essas boas novas. Então, muito antigamente, quando um imperador ele saía em batalha e aí ele tornava-se vitorioso naquele campo de guerra, aí ali naquele momento ele estabelecia a sua autoridade e paz e estendia o seu governo. Então, era muito comum os governadores, os imperadores, eles saírem para conquistar terras. Quando isso acontecia, naquele lugar que ele conquistava, ali se tornava o seu domínio. E aí aquele imperador ele destacava uma pessoa que deveria voltar para aquela terra onde o imperador é originalmente imperador, né? Então a central ali daquele império. E aquele homem era chamado
era convocado a comunicar o Evangelium. Então, a palavra evangelho deriva dessa palavra evangelion, que era uma boa nova, né? Então, quando ele comunicava o Evangelium, ele estava dizendo, ó, o rei, ele se tornou vitorioso. Então, o nosso evangelho, quando a gente proclama as boas novas, a gente está, de certa forma, dizendo isso, né? Aquilo que Jesus Cristo conquistou, porque ele é rei, a gente anuncia, o nosso rei, ele se tornou vitorioso, né? Ele conquistou aquilo que lhe era devido. E aí a gente tem uma segunda palavra que também está envolvido na vinda de Jesus Cristo, que é a parousia, que a gente vai estudar mais para frente. A parousia é uma palavra usada na escatologia para definir o retorno de Jesus Cristo, né? Quando Jesus ele vem, e aí fala que Jesus ele na segunda vinda mesmo, né? Quando ele vem, todo olho verá. Ali é a palavra parousia. Então, era usada quando o rei ele voltava para o seu reino ao encontro dos seus súditos, que é justamente o que Jesus vai fazer, né? E aí o anúncio do evangelho ele criava essa expectativa. Quando a gente anuncia o evangelho, quando a gente proclama o evangelho, a gente também está criando uma expectativa de que o nosso rei ele irá retornar. Então, não é algo só vamos dizer aqui, nesse século, né? Mas é algo que a gente proclama algo eterno. A gente proclama essa vinda de Jesus Cristo. A gente anuncia essa expectativa do retorno do rei. E aí tinha os atalaias, né? Que eles ficavam em cima das muralhas. E aí quando o exército do rei voltava, né? Quando o rei retornava, eles tocavam as trombetas em cima das muralhas anunciando o retorno do rei glorioso, né? A parousia. A parousia significa essa presença literal, manifesta daquele rei. E aí os cidadãos, eles saíam da cidade e iam ao encontro do seu rei enquanto ele estava vindo para a cidade, né? Então, tem esse paralelo aí com aquilo que a gente vê na segunda vinda de Jesus Cristo, né? Então, a gente vai ter basicamente todos esses elementos. Vai ter um rei retornando, vão ter as trombetas soando e vão ter os cidadãos do reino se encontrando com esse rei. E aí o evangelho ele contempla tudo isso, né? Então, além das boas novas, né, aqui na Terra também se cria essa expectativa de que Jesus Cristo ele vai voltar. Beleza até aqui? Por mim, beleza, mano. Maravilha. Então, eu vou tomar uma licença poética aqui, né? Porque o tema da festividade, né? Que nos leva para o céu, mas além de nos levar para o céu, é anunciar os céus retornando para a terra, né? Então, a vinda desse rei também. Isso é importante. O segundo, a letra do acróstico aqui do Pescar é o E. E o E está voltado ao ensino, que é algo que a DU preza bastante, é algo que a gente está fazendo nessa manhã. E a gente já falou em outros momentos aqui, tá? Então Deus chamou um povo e ensinou seus mandamentos, mas da metade do ministério de Jesus foi gasto ensinando. Então Jesus ele ia proclamando essas boas novas, mas ele também dedicava tempo ensinando cada um sobre aquilo que ele proclamava. Proclamar o evangelho significa lançar a semente, ensinar significa regar. Então quando a gente proclama, a gente está lançando a semente. Quando a gente faz isso que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está regando essa semente que já foi plantada na vida de vocês. Né? E aí quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então, à medida que as pessoas elas criam no Evangelho, os apóstolos eles tinham muito cuidado em doutrinar essas pessoas para que elas fossem fortificadas na fé. Quando a gente estudou as cartas da prisão, a gente viu que em quase todas as 4 cartas, Paulo ele sempre ensinava, e conforme ele ensinava, ele também combatia a heresia do gnosticismo, que era uma heresia que estava tomando muito conta ali daquele período no mundo antigo. Então, Paulo ele pregava o evangelho, mas aí vinham pessoas e pregavam um outro evangelho. Por isso que era necessário doutrinar aquelas pessoas que já tinham ouvido o evangelho, ensinar elas da verdadeira vontade de Deus, que é o que a gente faz aqui também na EBD. A perseverança no ensino da palavra de Deus conduzirá os crentes às experiências marcantes com o Senhor e o impedirá o desvio da fé. Então, cada vez que a gente ensina para vocês alguma coisa, o nosso maior intuito meu, do Renato, do Clebinho, é que vocês permaneçam firmes no Senhor, que vocês tenham convicção daquilo que vocês creem, para que nada abale a fé de vocês.
para que vocês tenham convicção daquilo que Deus proporcionou para nós, daquilo que Deus fez por nós, para que vocês permaneçam firmes, para que vocês não sejam enganados, tá? Possibilita a correta prática daquilo que cremos. Então, o ensino errado fragiliza a nossa fé. Às vezes a gente vê muita gente famosa aí no meio evangélico pregando algumas coisas que não condizem com a palavra de Deus. Isso causa muita confusão na cabeça das pessoas, porque elas começam a não entender mais quem que Deus é. Então, já ouvi gente, por exemplo, falando que Deus não está no controle de todas as coisas. Se a gente acredita que Deus não está no controle das nossas coisas, como que fica a nossa fé no momento de fraqueza, no momento de necessidade? Se o próprio Deus, que a Bíblia diz que ele é todo poderoso, se ele não está no controle de todas as coisas, como que fica o auxílio e o socorro dele na minha vida diante de uma situação de adversidade? Então, isso é uma heresia, vai contra a palavra de Deus. Nas mãos de Deus, lá em Colossenses, fala que todas as coisas estão em suas mãos, o controle de tudo está nas suas mãos. Então, um ensino fraco, um ensino errado, vai fragilizar a nossa fé. Por isso que a gente tem grande responsabilidade, a gente que dá aula, mas vocês também, no dia a dia de vocês, quando vocês ensinarem aquelas pessoas que precisam ser ensinadas, é necessário uma fidelidade à palavra de Deus para o correto ensino daquilo que a Bíblia diz. Então, a Bíblia ela incentiva essa dedicação do estudo e seu ensino. Então, 2 Timóteo 3,15 fala isso, né? Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo 4,3. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Hebreus 6, 1a e o versículo 3 diz o seguinte: portanto, deixemos de lado todos os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Então, é bom o entendimento básico, mas a gente precisa ser edificado e a gente precisa crescer para que a gente cresça e avance para o entendimento maior sobre Deus. Então, a gente já ouviu, por exemplo, frases como Jesus Cristo é a resposta, mas é a resposta de qual pergunta? E muitas vezes a gente recebe perguntas de pessoas que não são cristãs que a gente não sabe responder. E claro que tem coisas que realmente a gente não vai conseguir responder mesmo, mas tem coisas que a gente consegue responder se a gente tiver aprofundado e tiver bem instruído da palavra de Deus. Por isso que o ensino é um pilar fundamental dentro da vida da igreja. Uma igreja com ensino fraco tende a ruir, tende a não... ela pode até permanecer igreja, mas é muito provável que ela não vai produzir os frutos que ela deveria produzir. O ensino ele tem um viés duplo, né? Ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente também aprende. O ser humano ele retém muito mais conhecimento quando ensina. Então, eu quando estou dando aula, eu aprendo muito mais de quando eu estou ouvindo a aula de alguém. E quanto mais a gente se dedica em ensinar, mais a gente vai aprender. O ensino bíblico ele vai proporcionar pelo menos aí três coisas. Um é a apologética, né? Apologética é a defesa da fé. Então, quando a gente é ensinado, quando a gente estuda a Bíblia, a gente conhece a base da nossa fé e sabe defender aquilo que seguimos. É a partir do estudo e de um relacionamento com Deus que a gente também amadurece, né? A gente amadurece no conhecimento das Escrituras e a gente não é levado para um lado para o outro por ventos de doutrina. E a gente entende aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. E a gente também é edificado. Então, quando a gente ensina vocês, quando a gente está ensinando vocês, ou quando o pastor sobe no púlpito para pregar, que não deixa de ser um ensino, ele está o quê? Ele está nos ensinando e ele está nos edificando através do ensino bíblico. Isso é fundamental, porque quando a gente é edificado em Cristo, a gente consegue, a gente é edificado, né? Mas eu gosto de Colossenses quando fala que em Cristo nós somos também enraizados, né? Então a gente cresce tanto para cima quanto para baixo, né? E a gente consegue resistir às intempéries da vida. Tranquilo até aqui? Alguém quer apontar alguma coisa? Vocês estão comigo aí, né? Só para ter certeza.
Oi, eu queria apontar um negócio rapidinho. Daí, deixa eu voltar aqui. Essa questão do ensino, eu acho assim que eu sempre gosto de frisar muito, porque eu até já contei algumas vezes. Peraí que tá tendo um pouco de barulho aqui na rua. Mas eu até já contei algumas vezes como que durante muito tempo eu sempre assim tive uma certa imaturidade, sabe, espiritual, né? A gente sempre passa por esse momento, né? Momento que a gente é meio inconstante, momento que a gente tem dificuldade de se aproximar de Deus, né? E eu lembro que eu já tentava tudo, né? Fazia jejum todo dia, orava horas por dia e eu sentia que faltava alguma coisa, né, para poder se aproximar mais de Deus. E foi quando eu descobri que no ensino, no estudo bíblico, de fato, tive um maior avanço assim de constância com Deus. Então, experimentem isso também na vida de vocês. Lembrem-se que a vida cristã não é somente a devoção, não é somente a piedade, o jejum, a oração, práticas, doutrinas espirituais, mas também a base da fé cristã é também o estudo bíblico, e isso é algo que também cresce para a nossa maturidade, é algo que também nos torna mais parecido com Cristo. Então, quando eu comecei a frisar mais o estudo bíblico na minha vida, também é algo que mudou bastante para melhor, minha constância com Deus e minha aproximação com Deus. Então, eu acho que é algo que beneficia a todos, né? Por isso que a gente sempre prega bastante aqui na EBD sobre o estudo bíblico e tudo mais. E a gente crê que o verdadeiro estudo bíblico é algo que também nos edifica muito e nos torna cristãos cada vez mais parecidos com Cristo. Mas é isso que eu queria pontuar. Desculpa o barulho aí. Muito bom. E aí a gente segue para o S do pescar, que é serviço. A gente já viu isso daí nas disciplinas espirituais, mas a gente vai dar uma retomada aqui, tá? Cada crente que ele se agregava à igreja primitiva, ele automaticamente ele se tornava um cooperador no reino de Deus. 1 Coríntios 3:9 fala isso, tomando ciência de que eram servos de Jesus Cristo. O serviço do mestre, a serviço do mestre, trabalhavam para o reino de Deus. Então a igreja é uma comunidade de serviço. Cada crente, ele deve se dispor a realizar algo nessa comunidade de amor com um coração grato e alegre. Então, a gente até viu, a cruz é o símbolo da submissão, mas a bacia e a toalha é o símbolo do serviço. Então, todos nós cristãos, todos nós aqui, nós devemos servir uns aos outros. Acho que esse é o mais difícil, né? Que a gente gosta sempre de ser servido, a gente gosta sempre de receber, mas quando a gente serve, a gente está praticando também a vontade de Deus, né? Jesus era o maior dos 12 discípulos, ele era o maior de todos, mas o próprio Jesus tomou como exemplo aquilo que a gente deveria fazer, né? Pegou ali a bacia com água e lavou o pé dos 12 discípulos ali, né? Então, para mostrar que se ele era o maior e serviu, quem dirá de nós que somos os menores, né? O quão a gente não deve servir uns aos outros e ao nosso rei. Então, servir, quando a gente serve, isso nos capacita a gente dizer não, não à promoção e autoridade do mundo. Ela acaba com o nosso desejo de uma ordem de importância. É muito comum a gente poder ficar arrogante, né, dentro da igreja. E quando a gente serve uns aos outros, automaticamente a gente acaba com esse orgulho, esse desejo da gente ser mais importante do que o outro, né? Esse desejo de se promover. Mais do que qualquer coisa, ou qualquer outro meio, a graça da humildade é produzida em nossas vidas. Quando a gente serve, quando a gente pratica a disciplina do serviço, os nossos corações se tornam humildes. A humildade, como todos sabemos, é uma daquelas virtudes que nunca são ganhas por buscá-las. E a gente até viu na aula de serviço, mas eu gostaria de resgatar sobre o serviço farisaico, né? E o serviço verdadeiro. Então, deixa eu manter aqui só no serviço farisaico, né? O serviço farisaico, ele impressiona-se com aparência, interessado em registrar lucros impressionantes no placar eclesiásticos, né? É aquilo que a gente acha, né? Tem serviço, a gente acha que tem serviço mais honroso na casa de Deus, né? Mas todo serviço que a gente faz para Deus, nós estamos adorando a Deus através do nosso serviço, né? Vão ter os graus de responsabilidade, né? Um pastor, ele tem muito mais responsabilidade, mas todo serviço, ele adora a Deus. E a gente não pode ter essa mentalidade que talvez porque a gente canta ou porque a gente toca, o nosso serviço ele seja mais importante. Não é isso. Quando a gente serve a Deus,
Se a gente servir a Deus apenas por uma recompensa exterior, a gente se enquadra nesse serviço farisaico, né? Farisaico, né, vem de fariseu, é um serviço que está preocupado com os resultados, né? Ah, quantas pessoas choraram quando eu preguei? Quantas pessoas vieram falar, nossa, você toca muito bem? Ou quantas pessoas vieram falar, nossa, o coral jovem está cantando muito bem? Então, isso são preocupações com resultados. Você ficar caçando essas coisas que, consequentemente, são coisas que vão inflar o nosso ego, né? E aí a pessoa ela vai lá e escolhe a quem servir, né? Então se, putz, eu adoro tocar, mas eu só toco se for no culto de domingo, se for no culto de terça-feira, se for na sexta-feira de oração, aí eu já não posso ir. O serviço farisaico ele é afetado por estados de ânimos e caprichos, só quando há um sentimento de servir. Ele é temporário e ele fratura a comunidade, pois se concentra na glorificação do indivíduo. A pior coisa que tem é um serviço farisaico, né? Quando a pessoa ela faz um serviço não com humildade, né? Mas porque ela quer ser reconhecida no meio da sua comunidade e não ser reconhecida por Deus. Mas a gente tem um ensino verdadeiro, que é aquele que vai edificar a comunidade, que vai atrair as pessoas, é aquele que une, que cura, que edifica, resulta em uma comunidade unida. Provém de um relacionamento com o outro. Tanto faz se o serviço é grande ou pequeno, a pessoa só quer servir a Deus, servir ao próximo. E isso eu acho mais incrível, né? Descansa no anonimato, né? Será que se a gente prestar um serviço na igreja e ninguém vier falar nada sobre aquilo que a gente fez, será que a gente está tranquilo com isso? Será que a gente consegue descansar no fato de que ninguém me elogiou, ninguém elogiou as coisas que eu fiz? E isso é importante. Quando a gente descansa no anonimato, isso daí também produz em nós a humildade. E a gente vive livre, né, da necessidade de calcular resultados, né? Então, putz, postei uma postagem lá no Instagram. Qual será o meu engajamento? Qual será o meu alcance? Não, se é um serviço para Deus, se é o que a gente faz para Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, e a gente faz com um coração limpo e humilde, a gente não precisa se preocupar da necessidade de calcular os resultados, né? Putz, teve 1.000 visualizações, teve uma visualizações, talvez teve 1.000 visualizações, mas 1.000 visualizações de pessoas que nem foram alcançadas. Mas se tiver 10, talvez aquelas 10 pessoas foram transformadas. Então, é um serviço que vai descansar no anonimato e livre da necessidade de calcular os seus resultados. E como que a gente pode servir a Deus? Nas pequenas coisas, protegendo a reputação alheia, né, na caridade, serviço de ser servido, reconhecer que os que estão nos servindo têm a autoridade do reino sobre nós. Isso daí também é algo muito importante. Às vezes a nossa liderança está servindo a gente de alguma forma e a gente não respeita. Então, quando a gente respeita e reconhece a autoridade daquela pessoa sobre as nossas vidas, a gente está servindo também. Hospitalidade, levar a carga um dos outros e partilhar a palavra da vida uns com os outros também é serviço. Quando você vira para o seu irmão e compartilha um versículo com ele, quando você fala do amor de Jesus com ele, você também está servindo aquela pessoa. Deixa eu correr aqui. A gente está no C de comunhão do pescar. Alguém quer falar alguma coisa? Estou seguindo. Mano, eu queria falar, mas não queria demorar muito. Não, vai lá, vai lá. Sobre serviço, só queria fazer uma pergunta para a galera, caso alguém saiba. Quantos dons espirituais tem no Novo Testamento? Sabe aqueles dons de profecia, de cura e tudo mais que a gente que é da igreja pentecostal, a gente sempre frisa muito? Quantos são dons espirituais? Alguém sabe de cabeça? Mais ou menos? Ou quer chutar um número? Cara, nessa nem eu sei. É que eu não lembro de romano. Então. Alguém tem uma ideia ou não? Eu acho que são 9, né? Então, só em 1 Coríntios 12, 14 são 9, naquela passagem, que é o que a gente mais conhece, né? Mas no total, dons espirituais são 22 dons espirituais no Novo Testamento. Tem lá em Romanos, em Efésios, em Coríntios, em 1 Pedro, várias passagens bíblicas falam de dons espirituais. E eu queria ler aqui Romanos 12, 6 e 7, que diz assim: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Versículo 7. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Então, uma coisa interessante que a gente tem que lembrar é que o serviço também é um dom espiritual.
Assim como o dom de profecia, assim como o dom de cura, assim como o dom de interpretação de línguas, dom de discernir espíritos, o serviço na nossa comunidade de fé, o nosso serviço a Deus, também é um dom espiritual. Para a gente ver a importância que tem o servir. Dos 22 dons espirituais, em Romanos e também lá em 1 Pedro, capítulo 4, vai falar do dom de serviço, que é justamente isso que o Rodrigo já falou, né? Hospitalidade, levar a cargo uns dos outros e tudo mais. Então, para a gente ver a importância da gente procurar também ter esse dom espiritual de serviço, né? Às vezes, muitas vezes a gente busca muito os dons de Coríntios, né? Que são os dons extraordinários, que é de cura, milagre e tudo mais. E a gente esquece de dons básicos do nosso dia a dia, que também é um dom espiritual, como por exemplo, o dom de serviço. Então, só para a gente meditar um pouco na importância que tem esse tema também, tendo em vista que é um dos 22 dons espirituais. 21 ou 22, né? Isso depende um pouco da tradução da Bíblia, mas geralmente de 21 a 22 dons espirituais são os que tem. Excelente. E a gente vai estudar os dons espirituais logo mais no módulo de Espírito Santo. Verdade. C, de comunhão. Então, a comunhão também era uma marca, né, da igreja primitiva. Eu não tô lendo as passagens aqui, que senão não vai dar tempo, tá, gente? Mas depois vocês façam aí a consulta para vocês poderem reforçar a compreensão de vocês. A igreja do Novo Testamento é comparada a um corpo muito bem ajustado, cujo a cabeça é Cristo. Então, cada membro desse corpo deve ter relação com os outros membros e principalmente com a cabeça. A igreja primitiva ela se fortalecia através da comunhão, no partir do pão, né, que era a ceia, e gastando tempo juntos, compartilhando e ajudando quem precisava. A palavra original para a comunhão é koinonia. Koinonia significa algo como sócios, tá? Então, geralmente quando fala de comunhão, né, de união na Bíblia, geralmente está essa palavra koinonia, que é para trazer uma ideia de sociedade, de sócios mesmo, tipo de uma empresa, sabe? E a comunhão, ela vai ter pelo menos duas vertentes. A gente vai ter a comunhão vertical, né, que é a nossa comunhão com Deus, e a nossa comunhão horizontal, que é a nossa comunhão entre os irmãos. E aí o resultado, quando a gente une desses dois tipos de comunhão, a gente possui a edificação e a união perfeita que confirma o amor de Jesus. Então, comunhão vertical. A comunhão vertical é a nossa comunhão com Deus e toda a comunhão verdadeira inicia-se nesta comunhão com Deus. 1 João 5, 6, 1 João, eu acho que é 2, 5, 6. Nos mostra como deve ser essa comunhão. Essa comunhão com Deus, a gente vive na luz. Cristo é essa luz, e viver na luz é conhecer e ser conhecido por Ele, é abraçar aquilo que Ele anuncia. E essa comunhão vertical também ela é pautada na prática da verdade. Então é exercitar-se na devoção, manejar bem a palavra da verdade. Muitas vezes essa prática ela vai gerar dor. Assim como quando a gente vai fazer academia, a gente vai fazer musculação, gera dor. Mas traz um fundamento, né? Traz benefícios. No caso da prática da verdade, produz um fundamento inabalável diante de circunstâncias adversas. E a comunhão vertical respinga na nossa comunhão horizontal. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque é um pouco o meu ponto de vista, mas o Renato Klebin aí tem autonomia para me contradizer se eu estiver falando besteira, ou depois os pastores que estiverem assistindo aí podem me contradizer se eu estiver falando besteira. Mas na minha perspectiva, antes da gente ter uma comunhão horizontal verdadeira, a gente precisa ter uma comunhão vertical. Eu coloquei em primeiro, por quê? Porque quando a gente tem uma comunhão vertical, eu entendo que Deus começa a fazer algo nos nossos corações, transformando os nossos corações, convertendo os nossos corações, regenerando os nossos corações. A partir daí, nós conseguimos, então, compreender o que é o amor, compreender o que é o cuidado, o que é a humildade. A gente vai compreendendo nesse relacionamento, nessa comunhão vertical, realidades e verdades bíblicas que aí sim a gente consegue colocar na comunhão horizontal. Muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente faz um social para tentar aproximar o pessoal de Deus, mas eu acredito que deve ser o contrário, né? A gente quer ver as pessoas unidas, mas a gente faz um social e aí depois a gente joga uma comunhão vertical. Mas eu acredito que se a gente tiver firme uma comunhão vertical, essa comunhão vertical vai nos transformar. E aí, então,
a gente respinga essa comunhão vertical na nossa comunhão horizontal. Porque daí eu vou jorrar na vida do meu irmão, não o meu orgulho, né? Mas a humildade que eu aprendi de Deus. Eu vou jorrar na vida do meu irmão o amor, não o ódio, não a, não a separação, mas a união e a paz que eu compreendi que Jesus fez, né, conosco, né? Nos ligou ao Pai. Então, aí sim, tendo uma comunhão vertical, a gente consegue ter uma comunhão horizontal que muitas vezes é a menos compreendida, né? A gente geralmente confunde comunhão horizontal com se socializar. E não tem nada a ver, né? Eu gosto dessa definição de comunhão horizontal é vida na vida. Então, é a minha vida misturada na vida do meu irmão. Então, quando ele está alegre, eu me alegro com ele. Quando ele está triste, eu me entristeço com ele, né? Quando ele precisa de ajuda, eu vou lá e fortaleço ele. Então, é quase como se fosse um discipulado. É você poder contar com alguém e muito mais importante, né, além de contar com alguém, é prestar contas a alguém. A gente vê pessoas, não vou falar na nossa comunidade, mas gente que não presta conta para ninguém. E um cristão que não presta conta para ninguém é um cristão muito perigoso, porque ele vai estar errado, não vai ter ninguém para corrigir ele, ele vai achar que ele é um cristão e ele está agindo certo. Então, quando a gente tem essa comunhão horizontal, uma pessoa vai afiando a outra, né? Eu já tive muito isso, né? Tive pessoas na minha vida, na igreja, na ADU, que me corrigiram assim, e glória a Deus por isso, porque eu pude, pelo menos, compreender, olha, talvez você tá até pensando certo, mas você tá agindo de uma forma errada. E aí a gente vai sendo afiado, né? Como um ferro afia o ferro, né? Então, a gente vivemos em comunhão vertical, mas a nossa comunhão horizontal alinha também a nossa comunhão com Deus. A comunhão horizontal é também partilhar Cristo com os nossos irmãos. 1 Coríntios 11, 27 e 29 fala sobre isso. E ela nos faz sermos afiados, pois nos impulsiona a sermos corrigidos e nos conduz a nos perdoar. Beleza até aqui? Tá acabando, gente. Achei que ia ser rápido, mas demorou um pouquinho. E aí, a última letra, a penúltima, né, do pescar é o A de adoração. Então, vamos lá, retomando. A gente já falou de proclamação, de ensino, serviço, comunhão, e agora a gente parte para adoração. A expressão máxima de adoração é um grupo de pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, reunidos, adorando, louvando e exaltando ao Senhor. Quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana em João 4, 20 e 24, ele fala que vai chegar o tempo, e essa hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, os cultos não devem ser um ajuntamento, né? O que a gente vai fazer hoje à noite não deve ser um ajuntamento, ou muito menos um grupo de pessoas que se encontram para pagar as bênçãos recebidas. Putz, Deus me abençoou, então eu vou no culto. Não tem nada a ver. Mas sim um ajuntamento de salvos, que eles se consagram, né? Consagram as suas vidas individuais e se reúnem em grupo para se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. E aí Richard Foster, que é um dos caras que a gente estudou no módulo de doutrina e devoção, ele diz que a adoração é a resposta humana a uma iniciativa divina. Então, Deus faz algo nas nossas vidas e a adoração a gente responde a essa iniciativa de Deus. Então, quando a gente adora a Deus, a gente está entregando aquilo que Ele mesmo deu a nós. Eu gosto de sempre definir a adoração não como cantar e louvar, né? Mas eu gosto de definir a adoração como um coração prostrado. Então, tudo que a gente faz com os nossos corações prostrados a Deus é adoração. Então, se eu estou cantando uma música, mas essa música eu estou cantando com o coração prostrado a Deus, com uma vida de santidade, eu estou adorando. Eu gosto de ver a adoração como um coração prostrado a Jesus Cristo. E aí a gente já viu, né? Louvor e adoração são coisas diferentes, né? Louvor é uma ação de Deus, celebração, é procurar a Deus pela sua mão, é receber um favor, é alegria, gritar, bater palmas, dançar, etc. E a adoração já é algo um pouco mais introspectivo, né? Enquanto o louvor é algo de dentro para fora, né? A adoração é algo de fora para dentro, é algo muito mais interno do que algo externo. E aí o último R, a última letra do pescar é o resultado. Então, tudo isso que a gente viu, quando a gente proclama, quando a gente ensina, serve, quando a gente comunga, quando a gente adora, tudo isso deve produzir um resultado. Quando a igreja ela pratica essas verdades,
um resultado, um fruto deve ser produzido. E a igreja ela deve produzir frutos que sejam visíveis e palpáveis, tanto interna quanto externamente. Que frutos são esses? Pode ser edificação de vida, pode ser maturidade espiritual, pode ser salvação de almas, expansão do reino, uma comunhão vertical ou horizontal mais estreita e principalmente Deus sendo glorificado acima de todas as coisas. Isaías 53:11 fala sobre Jesus Cristo, e fala quando ele vir, né, quando ele vir no sentido de ver, né, tudo que resultar da sua angústia por conta daquele sacrifício que Jesus sofreu na cruz do Calvário, ele ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Então, a alegria de Jesus Cristo é saber que o seu sacrifício, a sua angústia, produziu algo muito bom, produziu frutos, produziu pessoas as quais o Pai ama e pudesse glorificar a Deus. Tiago, a gente já estudou também, falando sobre fé e obras, né? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Então, aquilo que nós cremos deve produzir obrigatoriamente frutos. Mas não se preocupe de você, por suas próprias forças, ter que produzir esse fruto. Porque, na real, quem produz esse fruto é próprio Deus. Então, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. E quando a gente é enxertado, aí sim nós produzimos frutos, mas não porque nós somos um galho, mas porque nós estamos ligados em Deus. E aí Deus vai produzir através de nós o fruto para a sua glória. Então, se a gente tem uma fé genuína, se a gente tem uma fé verdadeira, essa fé ela deve ser acompanhada de obras. Então, mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhes mostrarei a minha fé. E é isso. Proclamação, ensino, serviço, comunhão, adoração, produzindo um resultado. E aí esse, gente, é o pescar. É o estilo ADU de praticar o Evangelho de Deus. Beleza? Deixa eu parar a gravação aqui.